professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Késia. A gente está de volta para continuar conversando sobre a temática de recuperação da informação. Lembrando que a recuperação da informação, ela se enquadra como um elemento importante dentro do processo de estimulação cognitiva, né? A gente falou no nosso programa anterior sobre a integração da realidade, que é uma outra etapa, um outro momento, é um outro elemento importante dentro da estimulação cognitiva, né, que a gente faz na sala de recursos multifuncionais, com a intenção de verdade de desenvolver habilidades e competências importantes para que esse estudante se desenvolva da melhor maneira possível na sala regular. Então, a gente falou da integração, da recuperação da informação, como um elemento amplo no nosso programa anterior, né? Mostrando que a gente pode fazer recuperação da informação a partir de diferentes cenários, a partir de diferentes elementos, mas hoje a gente vai falar especificamente do cuidado e da atenção que a gente precisa ter a alguns elementos, como esses elementos eles são importantes e contribuem para que a gente retire dele aspectos importantes para a aprendizagem, né? E aí a gente está falando da aprendizagem como um elemento, um processo, na verdade, que se configura a partir das experiências. Então, quando eu falo que alguns elementos são indispensáveis para que o estudante se desenvolva, eu estou dizendo que essa aprendizagem e esse desenvolvimento, ele vai acontecer a partir da experiência. E aí a gente vai trazer hoje esses elementos que a gente pode aproveitar, né, para que a gente faça recuperação da informação dentro do processo de estimulação cognitiva. Então, o significado de um objeto, ele pode ser absorvido, compreendido e generalizado, e o sentido implica a atribuição de um significado pessoal que se concretiza na prática social. Então, a gente atribui um sentido, um significado aos elementos, aos objetos, né, que a gente se depara, que a gente tem interação ao longo da nossa vida, a partir do nosso olhar pessoal, a partir da nossa percepção. Mas a gente tem um elemento importante que é o mediador, né, que é a figura do mediatizador, né, que é a pessoa que vai apresentar, que vai propiciar, que vai direcionar um olhar para que a gente tire daquele elemento, daquele objeto, aspectos importantes para o nosso crescimento pessoal, né, para o nosso desenvolvimento global. E aí eu trouxe junto a esse textinho, né, esse ponto para a gente pensar, os lixeirinhos da coleta seletiva. Então, a gente pode fazer um trabalho importante de recuperação da informação a partir desses elementos do contexto social, que fazem parte da nossa vida, que precipita na gente uma aprendizagem importante, né? Transforma o nosso comportamento e, por conseguinte, precisa ser vivenciado dentro do contexto da escola e em outros ambientes sociais onde a gente participa, onde a gente está diariamente desenvolvendo outras atividades. Então, a gente tem duas imagens aí que a gente pode fazer recuperação da informação, que são elementos importantes do contexto, né, que precipita na gente uma reflexão, precipita no estudante, quando eu digo na gente, é em todos nós, né, no estudante, precipita no estudante uma reflexão, né, e isso, além de trabalhar o desenvolvimento, a organização do pensamento, o desenvolvimento cognitivo, a gente também está trabalhando as questões de afetividade, né, as questões que estão ligadas à sustentabilidade, por exemplo, nesse caso das duas fotos. Então, a gente tem a foca em meio a uma poluição, né, um desajuste ambiental, né? A gente tem de verdade os animais sofrendo com o desmatamento. Então, esses dois elementos, essas duas temáticas, elas são importantes para que a gente faça a recuperação da informação. Elas vão servir de verdade como um elemento preditor, né, para que a gente possa fazer outras atividades relacionadas a essas duas temáticas, essas duas possibilidades que a gente trouxe. E aí, o estudante só vai se interessar em compreender, interagir com alguma informação, se de verdade houver um sentido, né? Se essa informação que a gente está trazendo, ela seja funcional, ela tenha uma aplicabilidade. Então, quando a gente traz elementos,
através de imagens, através de brinquedos, através de jogos, que tem um sentido, que tem um significado para o estudante, a gente percebe que a recuperação da informação, né, daquele elemento, o que é que aquele elemento precipita de informação, acontece de forma muito mais fácil, de forma muito mais prazerosa até. Então é importante que a gente traga elementos que façam sentido, né, para o dia a dia, para o contexto que esse estudante está inserido. E aí a gente tem novamente 2 elementos importantes que a gente pode trabalhar com recuperação da informação. Recuperação da informação, lembrando, nesse contexto, nesse ponto que a gente está falando, como um elemento de transformação, né? Um elemento de construção social. Então a gente tem a figura aí do cachorrinho, que foi acolhido, né? Então a gente pode trabalhar tanto a questão do abandono ao animal, e aí a gente está falando de questões conativas, questões afetivas, e a gente tem a possibilidade do estudante que está se alimentando e que está se alimentando da maneira correta, que está fazendo uma alimentação saudável, e a gente tem um outro elemento importante para que a gente faça a recuperação da informação, trabalhe com habilidades importantes para o desenvolvimento dessa criança. Então veja, como é diferente a gente dizer para o estudante que é importante ele comer coisas saudáveis, né? Que é importante ele fazer uma alimentação a partir de legumes, de verduras, todas aquelas coisas que a gente quer para os nossos estudantes, para os nossos filhos, para os nossos amigos, né? E quando a gente traz isso para o contexto de aprendizagem formal, que é a escola, e a gente traz elementos, a gente traz figuras, a gente traz músicas, a gente traz jogos, né? Então isso precipita um engajamento muito maior, e aí nessas 2 possibilidades a gente está falando de respeito, afeto, né, acolhimento, que são valores importantes que a gente precisa ter para a nossa vida, na interação com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando com cognição, né? A gente está trabalhando com linguagem, porque a gente está dando a possibilidade desse estudante se expressar, ele está recebendo uma informação e ele vai se expressar, e aí a gente está contemplando linguagem expressiva, né, linguagem receptiva. Então são atividades, são temáticas importantes, que fazem parte do dia a dia e que precipitam aprendizagens. Aprendizagens que se configuram a partir das experiências. Então, os significados das palavras são percebidos durante o desenvolvimento do pensamento e no desenrolar do processo de aprendizagem, né? Durante as experiências, pela interferência do mediador. Então, o papel, né, da figura de referência, no caso o professor da sala regular, professor da sala de recursos, é importantíssimo, né? Porque além de nós estarmos personalizando um cuidado, uma configuração pedagógica, a gente está percebendo de verdade a necessidade do estudante. E aí eu trouxe a palavra amor para a gente pensar em quantos contextos, em quantos cenários a gente pode trabalhar o sentido da palavra amor. Né? E o quanto é importante a gente trazer essas informações para o dia a dia do estudante. E que a gente faça, de verdade, uma estruturação cognitiva, um trabalho pedagógico significativo que faça com que essa pessoa se torne uma pessoa que funciona. Não só uma pessoa que funciona no sentido de fazer as atividades, de aprender a ler e de aprender a escrever, mas que funciona nas interações, nas relações, né? Na vida com as pessoas e nos ambientes onde frequenta. E aí a gente também tem mais 2 possibilidades, né? A questão da interação com a natureza, né? Que a gente pode trazer vários elementos para precipitar no estudante esse sentimento, essa sensação de fazer parte do mundo e de ter responsabilidade sobre esse mundo. A questão do cuidado aos animais, do respeito com o meio ambiente, também é outra questão que a gente pode explorar e deve explorar nesse trabalho de recuperação da informação. E aí também a gente pode trazer as questões lúdicas, que não estão tão relacionadas com esses elementos sensíveis, com esses elementos de complexidade social. A gente pode trazer, por exemplo, aqui, ó, de forma muito simples, um joguinho de percepção de erros, né, que pode ser os joguinhos de 7 erros, onde a gente traz com temáticas específicas. E aí a gente aproveita o joguinho para a gente trabalhar a recuperação da informação, contextualizando, né? Aqui outra possibilidade. Aqui a gente tem uma cigarra, então a gente vai fazer trabalho
de percepção, mas a gente pode trabalhar com música, e a gente tem a música da cigarra, e a gente pode trabalhar a questão do desmatamento, porque a gente está falando da cigarra, que é um animal que está em extinção, né? Um ser que está em extinção. E aqui a gente também tem, ó, desenhos simples do nosso dia a dia que a gente pode explorar e que precipita uma recuperação da informação, porque a gente vai estar dando oportunidade a esse estudante de perceber, de interagir, de se posicionar dentro de um contexto significativo para ele. Então, a gente tem diferentes possibilidades dentro da recuperação de informação para propiciar desenvolvimento. Então, há inúmeras informações para que a gente possa ter acesso, né? Só que a gente precisa preparar os estudantes para receberem, para encontrarem essas informações onde eles estão interagindo. Então, é interessante que mesmo que quando a gente vai trazer uma atividade simples, assim como essa que eu mostrei para vocês, que é uma atividade de percepção e de pareamento, né, que a gente possa auxiliá-los, que a gente possa dar apoio e que a gente possa fazer um trabalho prévio. Por exemplo, se você vai trazer uma figura de um animal e a sua intenção de verdade é trabalhar as questões do desmatamento, então é interessante que você traga informações anteriores falando sobre o desmatamento, né? Para que de verdade a sua intenção pedagógica no ato, no momento em que o estudante estiver realizando a atividade, seja percebida. Então é importante que a gente traga esses elementos prévios para que o estudante vá se familiarizando com a temática que a gente quer explorar, para que a gente faça uma recuperação de informação significativa e que fique realmente nele essa sensação de que algo novo foi descoberto, né? E aí quando ele percebe que algo novo foi descoberto, os potenciais de criatividade e a criatividade aflora. E aí ele se posiciona, ele cria através de desenhos, através de pintura. Então percebam o quanto um trabalho consciente de recuperação da informação precipita desenvolvimento. Então, a gente tem, deixa eu voltar aqui, porque aqui a gente tem as leituras prévias que eu falei, a questão da música, né? E trabalhar com as tecnologias nesse sentido é importante. Aqui a gente tem a possibilidade da contação de história, né? Nós percebemos que na temática anterior eu falei sobre a importância da contação de história, quando a gente trabalha com integração da realidade. Mais uma vez a contação de história está aqui como um elemento indispensável do processo de aprendizagem, né? E aí a gente tem também as atividades coletivas, que são importantes, para que a gente possa desenvolver manejo emocional, para interagir com as pessoas, para perceber pessoas que funcionam de maneiras diferentes da gente, né? Para que a gente construa aquele senso de valoração que a gente precisa ter com todo mundo, com todas as pessoas diferentes que a gente interage no nosso dia a dia corriqueiramente. Então, é importante que vocês percebam que os elementos que a gente trabalha podem ser os elementos, os brinquedos, os textos, os painéis, as músicas. Todos esses elementos, eles precisam ter uma intenção, a gente precisa ter uma intenção muito clara quando a gente oferece, quando a gente oferta para o estudante qualquer recurso, porque esse recurso, de verdade, ele vai dar condições para que a gente faça a recuperação da informação, para que a gente seja oportunista, se aproprie da informação primeira, do que a gente percebeu como um elemento indispensável para transformar esse elemento em aprendizagem. Então, quando a gente fala de recuperar a informação, a gente não está falando só de interpretação de texto, né? A gente está falando também de interpretação de texto, mas a gente está falando da possibilidade que a gente tem, a partir de diferentes elementos, a gente recuperar uma informação, transformar essa informação em aprendizagem a partir de vivências, a partir de experiências, porque a aprendizagem, ela só se dá a partir de experiências. E essas experiências, elas precisam se configurar a partir do prazer, da alegria, da interação, do interesse. Por isso que a gente faz recuperação da informação com diferentes elementos, né? Eu trouxe alguns para vocês, mas vocês vão perceber que existem muitos outros, uma infinidade de recursos e de elementos que podem ser utilizados para a recuperação da informação, enquanto um elemento importante de estimulação cognitiva. Então, a gente tem mais um encontro para falar de recuperação da informação. Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado e conto com a presença de vocês para a gente concluir essa temática juntinho, ok? Tchau, tchau!